Se eu fosse você, eu diria a ele aquilo. Se eu fosse você, eu diria a sua mãe, ou a sua chefe, ou a seu empregado. Atenção, chefe foi feminino, sua chefe. Empregado foi masculino. Quebrar um pouquinho as estruturas, as construções sociais, às vezes injustas. Mas voltando, quantas vezes a gente diz essa frase? Se eu fosse você, eu diria assim. Se eu fosse você, eu faria assado. Eu diria à sua mãe, ou eu diria à sua chefa, ou eu diria ao seu empregado. Qual é o sentido dessa frase? Podemos ser o outro. Não é um absurdo dizer a alguém, se eu fosse você? Se eu fosse você, significa eu, não você. Eu sendo você, diria isso à sua mãe. Ou talvez imaginando que digo a minha mãe. Mas você é você, diferente de mim. E sua mãe não é minha mãe. Então, dizer se eu fosse você, eu diria isso à sua mãe, na verdade, é uma imprecisão dupla. Porque eu não sou você. E por isso talvez eu possa falar com sua mãe de outro modo. E porque eu não tenho o relacionamento que você tem com sua mãe. Eu tenho o relacionamento que eu tenho comigo, minha mãe. Então nunca podemos estar no lugar do outro. Nunca podemos ser o outro. Qual a importância dessa pergunta? E que muda que respondamos de um modo ou de outro? Se nós podemos ser como o outro, então podemos sentir, podemos ter empatia, podemos chorar as lágrimas do outro, podemos ser felizes pela alegria do outro, podemos imaginar o desejo, a frustração, compreender o erro, desenvolver a maior das empatias. Mas por outro lado, se nos consideramos muito parecidos com qualquer outro, o lado negativo da resposta positiva a esta pergunta é que poderíamos ter uma expectativa de que o outro seja como nós. E poderíamos nos desiludir, nos ofender toda vez que o outro não é como nós. Não reage como nós, não gosta como nós, desgosta de coisas que nós gostamos, não gosta de coisas que nós sim gostamos, e assim por diante. Poderíamos tentar impor nossos modos, pretendendo que se são bons para nós, sejam bons para eles. Poderíamos aproveitar que nós já sabemos como é o outro para manipulá-lo. Porque já sabemos como ele é como nós, como vai sentir, qual é o ponto fraco, qual é o ponto forte. Sabemos como brigar e como ganhar. E se nós respondermos à pergunta não, nunca podemos ser como o outro, o que tem isso de bom e o que tem isso de ruim? Bom, se nós conseguirmos aceitar que nunca somos como o outro, que o outro é essencialmente diferente da gente, o bom disso é que podemos ser tolerantes, aceitar a diferença, conviver com ela, abraçá-la talvez, gostar dela, inclusive. O negativo de reconhecer em todos, ou em muitos, alguém completamente diferente da gente, é que podemos nos estranhar, podemos nos alienar e alienar o outro, podemos ser extremamente indiferentes, porque nós sentimos o que ele sente, não nos identificamos com nada do que aconteça com ele, e podemos até ser extremamente cruéis. Os torturadores
dizem alguns psicólogos, conseguem torturar quando eliminam a humanidade do outro. Quando estabelecem um abismo entre o outro e eles. E nunca se colocam no lugar deles. Nazistas assassinavam crianças rapidamente na véspera de Natal, para poder chegar em tempo a respeitar seus filhos e compartilhar com eles o Natal. Vejam até que ponto tinham retirado, apagado a humanidade de suas vítimas, a infância dessas crianças, para poder massacrá-las. Só que no caminho, alguém que não reconhece a humanidade, perde sua humanidade. O que acontece com os pobres? Com os moradores de rua, por exemplo. Muitas vezes os sentimos extremamente distantes, completamente outros, parte da rua e da paisagem. E às vezes, tragicamente, deixam de mexer conosco. Por muito menos tragédia financeira, social, cultural, humana, psicológica, nós ficaríamos devastados se se tratasse de alguém próximo. E nem se fala se se tratasse de nós mesmos. Não poderíamos sair da depressão. Mas conseguimos ver todos os dias pessoas totalmente desprovidas de nossa humanidade. E assim conseguimos continuar o dia, sem depressão. É muito perigoso tirar a humanidade de outro, porque insuperavelmente, impossivelmente, vamos conseguir manter a própria intacta. Ser humano tem a ver com reconhecer a humanidade. Ser humano não é apenas ver tua humanidade, é ver a humanidade do outro. Achar-se nela, para poder sentir, para poder ajudar e para poder amar. Existe uma discussão na filosofia de Hobbes, na psicologia de Freud, sobre a natureza humana, se ela é empática ou não, se ela consegue se identificar com o outro ou não. Hobbes dizia que nós vemos no outro sempre uma ameaça. O homem é o lobo do homem. Freud dizia que todo outro nos ameaça com sua própria existência, porque poderia ocupar nosso lugar ou nossa vida. Não sei se isso vem da premissa de que o outro se parece comigo e por isso poderia ocupar meu lugar, ou se isso vem da premissa de que nos estranhamos, nos alienamos do outro e o alienamos de nós. Mas de qualquer modo vemos no outro um inimigo, uma ameaça. Existem estudos psicológicos modernos que dizem que isso é errado, que existe uma natureza compassiva, que temos uma predisposição para a compaixão, que pode se inibir ou não. A Parashá da semana tem várias das regras sociais de nossa Torá. Mas o particular é como as expressa. É nesta Parashá, no Levítico capítulo 25, venha amanhã, assista amanhã e veja como funciona essa Parashá. Toda vez que aparece uma regra social, a relaciona conosco, com o leitor, com o lado forte da equação. O texto sempre diz, e quando se empobrecer teu irmão, não o endureça,
seu coração. Não feche sua mão. Não se não ignore, digamos. Você precisa segurá-lo. Ve'echezakta oto. Vachai achicha imcha. E viverá seu irmão com você. O tempo todo diz que esse pobre é próximo. É você. É sua carne. É seu sangue. É sua família. Não porque necessariamente seja, biologicamente falando, mas sim socialmente, existencialmente, religiosamente. Você precisa reconhecer justamente naquele que se encontra no outro extremo da sociedade, a ponte que te conecte com o mais profundo de você e torne ele teu irmão. Para que você possa segurá-lo, para que você possa ver sua miséria como a própria, como parte de sua responsabilidade. E não apenas como parte de sua compaixão e bondade. A festa de Purim, que muitas vezes se reduz a fantasias e carnavais, na verdade o que busca é brincar de diversos rostos e máscaras, para que lembremos que alguma vez estivemos nesse lugar de vulnerabilidade e podemos voltar em qualquer momento. E mesmo se não voltarmos, é nossa responsabilidade ajudar a que os que estão vulneráveis, como nós estivemos na história de Purim, possam sair da vulnerabilidade como nós saímos. Por isso, Purim está repleto de tzedakah. Por isso a mitzvah principal de Purim é Matanot Le'Evionim, ajudar os pobres. Porque nós fomos eles. Esse é o jogo das máscaras em Purim, não é carnaval. A festa de Pesach é talvez a festa que fundou nossa cultura, por quê? Aparece de novo na reza Michamocha. Lemos no Kiddush daqui a pouco também que fomos escravos no Egito. Lembramos que fomos escravos no Egito o tempo todo. Por quê? Para podermos nos identificar com a escravidão, com a alienação, com a pobreza e nos responsabilizarmos com retirar todo aquele que se encontra nessa situação, para poder nos ver a nós mesmos lá. E nunca imaginar que eles são outro tipo de humano. E, portanto, aquilo, talvez, para eles, não é tão grave. É grave, sim, pelo menos para nós. Aos nossos olhos, é grave para eles. Então, de nossa parte, devemos ajudar. Existe um projeto que estão fazendo nossos jovens adultos. Nós os chamamos aqui dentro juntos, ou chamamos aqui dentro CISART. E consiste justamente em ajudar a população de rua. Mas não ajudar eles apenas com comida ou com roupas. Claro que tudo isso é bem-vindo e é extremamente nobre, especialmente na pandemia. Claro que sim. Mas este projeto tem um outro sonho. É se aproximar dessa população. É recuperar nossa capacidade de ver neles seres humanos como nós. É permitir a eles sofrer como nós sofreríamos. E sentirmos esse sofrimento. E ajudá-los a que eles também recuperem a fé na humanidade deles. Para isso contamos com jovens advogados, médicos, artistas e psicólogos que conversam com eles, que buscam sua própria humanidade neles e buscam a humanidade deles para recuperar a própria. Se você ainda não sabe sobre este projeto, venha, converse conosco, se interesse por ele. Queremos estendê-lo também a adultos, profissionais ou de qualquer vontade, para que junto conosco possamos reduzir esses abismos, resgatar nossa humanidade através
de ver a humanidade deles. Que possamos ver nas diferenças e nas semelhanças dos outros a oportunidade de estender nossa humanidade em todos os sentidos, para fora aos outros e para dentro a nós mesmos, e santificar assim nosso passo pela história e pela terra. Shabbat Shalom.